Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vasco se prepara para o jogo de amanhã contra o ABC pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo. Vamos trazer aqui informações onde você vai poder assistir esse jogo de amanhã. O jogo do Vasco não será transmitido onde você está acostumado a assistir. Também vamos falar aqui da situação do jogador Canóbio. O Vasco tem interesse no atacante do Atlético Paranaense. Pode ter mais um uruguaio no Vasco. E além desse atacante uruguaio, também temos novidades quanto aí ao outro atacante uruguaio que o Vasco deseja contratar, o Matias Abaldo, do Defensor. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Também tem um Capasso falando aí a respeito da falha que ele cometeu contra o Flamengo. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu sempre a galera que tá acompanhando aí, se inscrevendo no nosso canal. Se inscreve se você não tá inscrito, para ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o ABC de Natal amanhã em São Januário pela Copa do Brasil, jogo às 9h30 da noite. Essa partida não terá transmissão da Rede Bandeirantes, como a gente está acostumado, e também da Cazé TV. O jogo será transmitido no Sport TV e também no Premier Clubes. Um jogo de suma importância para o Vasco amanhã, na minha opinião, é um jogo muito mais importante do que a semifinal de domingo contra o Flamengo, porque o Vasco precisa voltar a competir em competições grandes, né? A Copa do Brasil é uma competição que paga muita grana e com certeza é muito bom ver o Vasco avançando e lutando pelo bicampeonato, né? O sonho do torcedor vascaíno ver o Vasco campeão dessa Copa do Brasil nesse ano de 2023 é uma competição possível, né? Mata-mata, né? O Vasco tem que estar sempre bem concentrado para conseguir avançar de fase. É uma competição que pode fazer um time que é tecnicamente mais fraco, inferior a outros times, ser campeão tranquilamente da Copa do Brasil, né? A gente já viu inúmeros casos aqui no futebol brasileiro. O Vasco mesmo já sofreu bastante na Copa do Brasil, né? Com times menores, só que agora a situação é diferente. Agora o Vasco tem um elenco pelo menos competitivo, né? Tá conseguindo fazer frente aí aos nossos rivais lá do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que vai conseguir fazer frente também no Campeonato Brasileiro a outros rivais aqui do Brasil. Times de São Paulo, times de Minas Gerais e também do Rio Grande do Sul. Muito possivelmente para o jogo de amanhã devemos ter aí a volta do Luco Orejano ao time do Vasco, né? Ele pelo menos deverá ser relacionado e ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri, o jogador que ficou muito tempo parado aí devido a uma lesão. Está bem nos treinamentos e só vai depender aí do técnico do Vasco se vai relacionar o jogador ou não. Quem já está prontinho para jogar é o Robson Bambu, que já ficou de fora aí por muitos dias, muitas semanas aí devido a uma contusão que o jogador teve logo no início, quando ele foi contratado pelo Vasco, e agora ele está de volta e já deverá ficar à disposição também no banco de reservas aí, para quem sabe o Maurício Barbieri utilizar ele se precisar no jogo, né? Porque a zaga titular deverá ser o Capasso e também o Léo Pelé. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo amanhã com o Léo Jardim ou o Ivan, né? A gente não sabe quem será o goleiro escolhido pelo Maurício Barbieri. Eu acredito que o Barbieri vai dar um voto de confiança novamente ao Léo Jardim, porque parece que ele vem deixando bem claro que gosta de jogar com o Léo Jardim ali como titular do Vasco. Na lateral direita, Pumita Rodrigues. A zaga, como eu falei, Capasso e também o Léo Pelé. Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo que temos dúvidas, né? Se o Vasco vai jogar com o meio campo um pouco mais ofensivo ou se vai jogar com o meio campo com 3 volantes, como vem atuando aí nas últimas rodadas, né, nos últimos jogos, muito possivelmente com o Rodrigo, com o Jair e também com o Andrei Santos, Alex Teixeira, Gabriel Peck e também Pedro Raul. Esse será o provável Vasco. Caso o Maurício Barbieri tire um dos volantes, ele já deixou bem claro que o volante que será sacrificado é o Rodrigo, né, cara? Já fez isso no jogo contra o Flamengo e ele deverá, quem sabe, colocar o Alex Teixeira de meia como 10 e colocar o garoto Eric Marques na ponta esquerda. Somente amanhã que a gente vai saber, porque o Maurício Barbieri sempre faz alterações no time do Vasco e pega todo mundo de surpresa, né? No clássico contra o Flamengo ele cometeu um erro gravíssimo ao tirar o Rodrigo do time e colocar o Galaza como titular. Deixem nos comentários o que você espera para o jogo de amanhã, qual o seu palpite. Na minha opinião, amanhã, cara, papo reto, 4-0 Vasco em cima do ABC amanhã, tranquilo, em São Januário. Bom, pessoal, após cometer uma falha grotesca que culminou na derrota do Vasco para o Flamengo, o zagueiro Manuel Capasso afirmou que está mais forte do que nunca. O jogador que foi bastante criticado aí pelos torcedores vascaínos após a falha, mesmo jogando bem. O gol que ele entregou para o Flamengo foi crucial para que o nosso maior rival vencesse a partida de domingo. Só que agora o jogador diz que está muito orgulhoso por fazer parte do grupo onde ele está jogando. Diz que está indo passo a passo
E ele está pronto para entregar toda a sua energia dentro de campo aí nos próximos jogos do Vasco. Vamos torcer para que o Capasso não deixe se abalar com esse erro, né, que ele cometeu no clássico, um erro grosseiro, que custou sim a derrota do Vasco, foi por culpa do Manuel Capasso que o Vasco perdeu o clássico, né, cara? Teve outros fatores, mas o gol que ele entregou pro jogador do Flamengo foi absurdo. Não se faz isso dentro de campo, um jogador profissional não pode cometer um erro desse em hipótese nenhuma, mas ele é ser humano, né? Erra também dentro de campo e a gente tá aqui para apoiar o Manuel Capasso, porque ele é um bom zagueiro, eu tenho certeza que ele não vai errar novamente esse tipo de jogada. Bom, e também tivemos novidades aí quanto a reforços uruguaios, cara. O Vasco está interessado em 2 jogadores uruguaios. Um deles a gente já falou bastante aqui no nosso canal, que é o Matias Abaldo. O Vasco já teria feito uma proposta oficial para contratar o jogador por empréstimo, porém a primeira proposta foi recusada pelo defensor do Uruguai, que aguarda uma contraproposta do Vasco. A oferta recusada do Vasco pelo jogador era de empréstimo com opção de compra de 80% dos direitos por US$ 1,5 milhão, um pouco mais de 7 milhões e 800 mil reais. O defensor aguarda uma contraproposta do Vasco e pretende fazer jogo duro, já que considera o jogador uma joia, de acordo com o jornalista do Lance, Joel Silva. Ontem à noite surgiu informações aí de que o Vasco teria feito uma sondagem ao atacante Agustín Canóbio, uruguaio do Atlético Paranaense. O Vasco procurou o Atlético aí para tratar dessa negociação e pode avançar com a proposta nos próximos dias. O Vasco planeja contratar mais 3 jogadores até o início do Campeonato Brasileiro e pode ser que o Canóbio seja uma grande novidade aí no time do Vasco. É um atacante que joga em todas ali do meio para frente, né? Ele joga de ponta direita, joga de ponta esquerda e joga também de centroavante. A função principal do atleta é mais como centroavante, né? Tanto que ele é o camisa 9 do Atlético Paranaense, mas na seleção do Uruguai ele sempre atuou como ponta direita, né? É um jogador que foi convocado também para a seleção do Uruguai para a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar, né? Assim como o Pumita Rodrigues. Na minha opinião, seria um ótimo reforço, é um jogador muito polivalente, que tem características muito úteis aqui no futebol brasileiro. Na minha opinião, eu contrataria sem pensar, meu amigo. O Canóbio sim teria totais condições de ser contratado pelo Vasco. Na minha opinião, seria um baita reforço. O jogador Matias Abaldo já está vivendo aí meio com uma espécie de novela, né? O início de uma novela. Até agora a gente não sabe se o Vasco vai fazer uma nova proposta ao defensor do Uruguai por esse jogador. Eu já falei minha opinião aqui no canal. Eu acho que se for para investir em jogador de 18 anos, aposta na base. Temos o Ryan, um jogador, um cracaço de bola, que tem tudo para se transformar nos melhores jogadores do mundo aí em breve. E o Vasco está tentando contratar jogadores que estão em outros países e investir um dinheiro pesado nesses atletas, né? Na minha opinião, seria mais útil utilizar a base do que contratar um jogador de 18 anos. Poderia trazer um jogador mais experiente, na minha opinião, em vez de contratar um jogador de 18 anos que nunca saiu do Uruguai. A gente não sabe como que é o futebol desse atleta, né? O jogador, apesar de ter jogado lá no Sul-Americano Sub-20, mas é um jogador muito jovem, cara. Pode oscilar bastante e sofrer talvez com adaptação. Deixa aí nos comentários se te agrada as 2 contratações desses 2 atacantes uruguaios. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí. Tamo junto, forte abraço. Saudação vascaína a todos e é nóis!